presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta segunda-feira reconhecendo a soberania de Israel sobre os territórios conhecidos como Colinas de Golã. Para quem acompanha o Twitter do presidente dos Estados Unidos, sabe que não se trata de uma grande novidade, já que ele anunciou na quinta-feira passada que pretendia fazer esse movimento, né? Dizendo que a região era muito importante do ponto de vista estratégico para Israel, e inclusive importante para a estabilidade regional. Bom, na ocasião em que o Trump recebe agora, no começo dessa semana, o Netanyahu, a gente tem justamente esse reconhecimento formalizado. Acho que vale a pena fazer um breve apanhado histórico para entender mais ou menos o status quo territorial das Colinas de Golã. Eu começo pela Guerra dos Seis Dias, em 1967. Ao final desse conflito, Israel vai ocupar militarmente uma série de regiões no seu entorno geográfico. Primeiramente, a península do Sinai, seguido pela Cisjordânia, junto com Jerusalém Oriental, e também as Colinas de Golã, que pertenciam então, desde o armistício de 1949, pertencia à Síria. Houve aí, a partir desse momento, uma iniciativa de Israel de lançar a fórmula do Land for Peace, ou seja, Israel só devolveria o território que ocupou para os países que reconhecessem a sua soberania, seu direito de existir, ou seja, se você quer o território de volta, você precisa reconhecer o direito de Israel viver em paz dentro desse território. Então, a partir desse momento foi lançado esse expediente diplomático. Num primeiro momento, nenhum dos países fizeram a paz com base nesses acordos. Posteriormente, o Egito fez, em troca da devolução da Península do Sinai. Em 73, há uma outra guerra, a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes novamente atacam Israel. E a gente tem, nesse momento, nessa ocasião, a tentativa da Síria de retomar esses territórios da colina de Golã, mas a tentativa é malograda na medida em que os países árabes são mais uma vez derrotados por Israel. A gente tem, em 1981, durante o governo do Menachem Begin, o Knesset vai aprovar uma importante lei e que, por meio dela, se anexaria formalmente esse território das Colinas de Golã. Veja só, essa lei ela foi aprovada um ano, basicamente, depois do Knesset também ter aprovado uma lei que anexa formalmente Jerusalém Oriental. E eu acho que vale mencionar que essa legislação, essa lei, ela não menciona em nenhum momento a palavra anexação. Israel sabia muito bem que essa palavra poderia produzir um efeito negativo do ponto de vista diplomático. E recentemente o Instituto Akevot, que estuda o conflito, dedicado ao estudo do conflito árabe-israelense, divulgou documentos primários que mostram que conscientemente o governo israelense evitou a palavra anexação. Embora tenha evitado, as consequências internacionais vieram com bastante rapidez. Por exemplo, o governo republicano, conservador, do Ronald Reagan, decidiu suspender um acordo de cooperação militar com Israel como retaliação à decisão do Knesset de anexar formalmente as Colinas de Golã. E os Estados Unidos também, por meio do Conselho de Segurança da ONU, apoiou a resolução do Conselho de Segurança que basicamente torna nulo e sem efeitos legais, do ponto de vista do direito internacional, essa decisão do Knesset. Ou seja, houve um rechaço internacional a essa medida de Israel de unilateralmente anexar juridicamente esses territórios. Bom, qual que é a importância, do ponto de vista dos interesses nacionais, desses territórios para Israel? Eu destacaria duas fundamentais. Primeiro, eu descartaria a possibilidade aí de achar que aquela região é importante em recursos naturais.
A região ela basicamente produz vinho, né? Há algumas vinícolas israelenses que produzem vinho, inclusive o Netanyahu, sabendo que o Trump ia fazer o reconhecimento formal, presenteou nesta segunda-feira o presidente dos Estados Unidos com vinhos das colinas de Golã. As colinas de Golã possuem algumas comunidades drusas e alguns assentamentos considerados ilegais. Hoje, em torno de 20 mil colonos moram nas colinas de Golã. Mas, do ponto de vista do interesse nacional, basicamente são duas as razões que levam Israel a reivindicar fortemente esses territórios. O primeiro é do ponto de vista topográfico. A região ela fica num lugar bastante elevado, a partir do qual se pode ver basicamente parte relevante do território sírio. Eu diria inclusive que até a capital Damasco pode ser observada das colinas de Golã, de maneira que qualquer tipo de movimentação militar que ocorra por parte da Síria, ou de qualquer país que esteja ali na Síria, pode ser facilmente observada, monitorada por Israel desde as colinas de Golã. Então há um aspecto de defesa militar que vale a pena ser considerado. O outro é no que diz respeito aos recursos hídricos, né? Perto do Mar da Galileia, à beira do Vale do Jordão, essa região ela basicamente é responsável por 1/3 de todo o abastecimento hídrico de Israel. E desde o início do conflito, em 49, Israel busca controlar o Vale do Rio Jordão, sabe da importância estratégica do ponto de vista do aproveitamento dos recursos hídricos. Eu, por fim, tento especular que as razões que levaram os Estados Unidos, neste momento a apoiar essa reivindicação israelense e a declarar formalmente o reconhecimento americano da soberania israelense sobre Golã. Por que agora? Né? Por que os Estados Unidos decidiram fazer isso agora? E meu palpite é que isso tem a ver com o contexto político israelense. A gente está às vésperas das eleições de 9 de abril e num contexto em que o Netanyahu corre risco de não ser eleito, ou seja, nas últimas pesquisas do domingo, né, foi a última pesquisa que eu tive acesso, mostrava que o Netanyahu estava ligeiramente abaixo do candidato centrista. E eu entendo que é uma forma do Trump dar apoio para o seu candidato. Obviamente todos sabem que o candidato do Trump é o Netanyahu. Eles se igualam, né, nessa visão nacionalista e populista da política internacional, antiglobalista, e ele é o candidato, sem dúvida nenhuma, do Trump. E me parece que é uma forma do Trump interferir, dando apoio às franjas mais nacionalistas de direita, tanto no governo quanto na sociedade, que apoiam o governo do Netanyahu. Então, me parece que o momento é oportuno e diz muito essa decisão acontecer algumas semanas, alguns dias das eleições israelenses, num processo eleitoral que tem sido muito acirrado. E eu diria, um outro comentário à parte, que essa decisão americana pode ser um tiro no pé, porque hoje os americanos acusam a Rússia de ter anexado ilegalmente o território da Crimeia em 2014. Né? Então, à medida em que Estados Unidos reconhece a anexação de Israel, de um território considerado também pelo direito internacional, pela comunidade internacional, como parte da Síria, isso poderia abrir um precedente negativo para os Estados Unidos perder ele perde argumento, né, ao pressionar o governo russo. Tá? Então, eu entendo que as consequências desse reconhecimento podem ser bastante negativas. Ontem reconheceu, mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Hoje faz esse movimento de reconhecer as colinas de Golã. Então isso alarma, por exemplo, a comunidade palestina, porque amanhã pode reconhecer a Cisjordânia como parte do Estado israelense. Né? Então eu acho que vale a pena ficar de olho nos próximos desenvolvimentos, mas eu entendo que a decisão americana está voltada principalmente para o cenário, para a conjuntura israelense,
que se avizinha, principalmente para a eleição no dia 9 de abril.